Fala galera, estamos começando mais um Fala Crente. Nesse dia que eu, Azaf, está aqui comigo também o Ney, pai, porque também tem o Ney, filho. E hoje nós estamos aqui para falar com você de assuntos aí pertinentes a homens, né? Mas deixar o Ney falar um pouco aqui, porque depois o pastor aqui vai se apresentar. Então é isso aí, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, né? Você que está aí nos assistindo, às vezes está no Instagram, vai lá para o YouTube, tá bem? Dá o seu like lá e ativa o sininho para você sempre estar recebendo mais conteúdos, né? Muito importante que vai realmente edificar a sua vida, né? E hoje nós vamos falar sobre homens, né? O que é ser um homem no dia de hoje, tá bem? E aí, com a presença do pastor Cleiton, a ilustre presença dele aqui, alguns conhecem como Cleitinho, gente, isso é só para íntimo, tá? Mas vamos deixar ele se apresentar e falar um pouco dele. Fala, pastor. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, dependente do horário que vocês estiverem vendo. É uma satisfação, uma alegria poder estar aqui. Meu nome é Cleiton, pastor Cleiton, estou pastoreando na cidade de Ocobaça, Catedral da Esperança. É um prazer, um privilégio, Azaf, Ney, estar aqui mais uma vez com vocês e partilhar daquilo que é importante, a palavra do Senhor. Amém, glória a Deus. E pastor, já começando, né? Gostaríamos que o senhor falasse um pouco aí da sua trajetória, desde que o senhor começou a se entender por gente, antes de Cristo e também já depois com Cristo um pouco, para poder a almarada aí, né, entender um pouco aí do que receber, vamos dizer assim, como Samuel, que era uma criança e o Senhor o chamava, mas ele não reconhecia que era a voz de Deus, né? Porque acredito que antes da gente começar a se entender por gente, tem essa dificuldade, né? Então eu gostaria que o senhor falasse aí de você dentro disso um pouco. Acho que todo o processo, ele parte do princípio de entendermos que até mesmo antes do nascimento, nós já temos um chamado. O Senhor tem testificado isso na sua palavra. E tomei isso por posse na minha vida. Eu, pela misericórdia do Senhor, venho de uma família sacerdotal e nasci no Evangelho. Aos 11 anos de idade, já tinha aí bastante conhecimento bíblico, principalmente pelas escolas bíblicas dominical. Inclusive, quero abrir aspas aqui, porque eu fico muito triste com as igrejas hoje que não tem mais o estudo da palavra. Verdade, é verdade. E fez toda a diferença na minha vida, as escolas bíblicas dominicais. Eu costumo dizer que hoje, como pastor, eu me preparei mais quando eu era criança, pelas histórias bíblicas, o quanto elas falaram na minha vida, o quanto eu aprendi sobre Bíblia naquele momento. Até os 11 anos de idade eu permaneci na Assembleia de Deus e, infelizmente, a partir dos 11 anos eu deixei de caminhar e foi um processo muito doloroso até os 17 anos, quando eu resolvi novamente entender o meu chamado, ouvir a voz de Deus, né? E voltei para a casa do Senhor aos 17 anos. Inclusive, a gente até, no primeiro podcast do Fala Crente, Sim. Nós tivemos aqui, eu e minha esposa, eu contei o testemunho de que aquele dia que eu voltei para a casa do Senhor, conheci a minha esposa, profetizei que iria casar com ela, e já estamos aí para 26 anos juntos, pela misericórdia do Senhor. Amém, amém. Então é uma trajetória de muitas histórias, mas resumidamente eu entendi o meu chamado e tenho buscado cumpri-lo, determinada aquilo que o Senhor tem proposto para nós. Aleluia. Amém. E aí? É isso aí. Então, como nós hoje vamos ter um debate aqui sobre homem, né, sobre identidade, como ser um homem verdadeiramente, né, cristão, né, e saber qual é a nossa posição, né, na sociedade. E só cortando aqui um pouquinho, nosso amigo aqui, né, como é debate de homens, né, aí ele veio como adolescente, já tem até cabecinho branco, mas se acha um adolescente. Então nós vamos falar, Com certeza. vamos falar sobre identidade também, né? Gente, é porque ele quer achar que ele é mais novo que eu, mas ele não é. Eu sou mais novo aqui da turma, então
Mas não quer dizer que você seja adolescente, né? Seja um jovem. Mas eu sou jovem. Você já está na Vai, adolescente! Mas eu sou jovem. Que negócio é esse? Adulto é de 50 para cima. Vai lá. Olha, como o assunto é voltado para isso, eu estava aqui agora refletindo um pouco na palavra, quando Paulo vai falar, né? Quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, mas agora que cresci, eu faço as coisas que me convém fazer, ou seja, na minha fase adulta, eu entendendo o que eu tenho que ter de responsabilidade. Eu acredito que esse versículo ele se encaixa, né, em nós homens, porque quando a gente é garoto, a gente não quer ter responsabilidades, quer só zoar, brincar, correr, fazer um monte de coisa, soltar pipa e por aí vai. E, pastor, o que o senhor tem a dizer para os que nos assistem hoje sobre essa questão da maturidade? Porque eu levo essa palavra agora para a maturidade. O que o senhor tem para falar? Interessante você citar essa passagem bíblica, porque da mesma forma que é citada essa passagem bíblica, nós temos também Davi falando com Salomão, para ele ser homem. Sim. E temos o posicionamento também de Jetro com Moisés. Sim, também. Dando para ele uma direção sobre maturidade, porque Moisés estava naquele processo difícil, milhões de pessoas para ser cuidadas, já volto na questão de Paulo. Sim, sim. Mas milhões de pessoas para serem cuidados, faltava ali alguma coisa. E o que Jetro trouxe é justamente o que eu quero entrar agora. Eu me lembro que eu tinha 17 para 18 anos e não tenho problemas nenhum de dizer o que eu vou dizer agora. Eu nunca fui de sentar com meu pai e ter muitas conversas. Meu pai nunca foi uma pessoa de conversar muito. Meu pai é pastor, pela misericórdia do Senhor. Eliezer Chaves, quero transmitir aqui um grande abraço, porque eu amo demais o meu pai. E o meu pai sempre trabalhou comigo e com meus irmãos a respeito do exemplo. Sim. Não por muito falar, mas pelas suas atitudes. Mas eu me lembro que naquele dia eu acordei cedo para ir trabalhar e meu pai se levantou e veio ter comigo. E usou uma frase que mexeu comigo para o resto da minha vida. E eu achei muito interessante porque eu não perguntei nada, ele simplesmente levantou e me chamou e disse: filho, preciso te dizer algo. Eu falei: pode dizer, pai. E eu me assustei, porque era a primeira vez que ele vinha para me dar um conselho mesmo. Ele disse: filho, nós homens só temos uma coisa na vida. Um nome. Zele por ele. Porque se você perder o seu nome, você perde. É verdade. Se você perder a sua identidade para recuperá-la, isso vai demandar muito tempo. Onde eu quero chegar? Quando Paulo cita essa passagem, ele está dizendo ao povo, não só sobre a maturidade, não somente por ser homem, como Davi foi dizer a Salomão, não é só a questão da virilidade. É a questão de caráter. É a questão de buscar, a cada dia, ter um caráter forjado, principalmente nós, biblicamente. Hoje, a sociedade, nós temos perdido essa questão dos homens, porque os homens, hoje em dia, boa parte deles, infelizmente, elas perderam a questão do caráter. E um homem sem caráter, ele perde a sua identidade. Um homem com caráter, ele é um bom pai de família. Ele é um bom esposo. Ele é um bom namorado. Ele é um bom filho. Mas quando se perde o caráter, se perde toda a essência. Quando Davi olha para Salomão e diz para ele ser homem, talvez ele está dizendo assim: observa o teu irmão, Absalão, o que ele tem sido. Sabe o que ele tem sido? Um homem sem caráter, sem princípios. Observe quem eu fui. Talvez Davi estava dizendo para ele: observe quem eu fui. Eu posso ter errado na minha vida, mas uma coisa que eu busquei sempre na minha vida é ter caráter. Se lembra quando Salomão esteve diante de Davi dezenas de vezes? Davi teve a oportunidade de tirar a vida dele, mas primeiro ele disse assim: ele é uma autoridade constituída de Deus sobre a minha vida. Eu tenho a oportunidade de quebrar todos os princípios, mas não vou quebrar. Então, parte de quebrar princípios, parte de se perder realmente a essência que um homem pode carregar hoje. Caráter.
Quando você olha uma pessoa que tem um bom caráter, você vai ver que as outras áreas da sua vida, ela é super bem desenvolvida. Você vai ver que um homem de um bom caráter, ele tem um casamento feliz. Um homem de um bom caráter, ele tem amizade com seus filhos. Um homem de bom caráter, ele tem um bom relacionamento com os teus pais. Ele é seguidor de princípios bíblicos. Honra o teu pai e a tua mãe, e serão prolongados os dias sobre a face da terra. Eu espero viver aí até os 120 anos. Né? Apesar de que a Bíblia diz que passou dos 70 é cansado de infarto. Mas eu quero continuar jovenzinho, mas enquanto puder pregar o evangelho. Então eu entendo por esse princípio. Até os 70 é legal, né? Já tá na metade da idade, viu? Ainda não. Quer falar isso? Ele tá se enganando aí sozinho. E hoje, nos dias de hoje é muito difícil, né? A gente achar homens que levam esses princípios, né? E que realmente passa para os seus filhos, né? Tem muitos que têm esse princípio, mas não conseguem transmitir para os seus filhos, né? O respeito, a honra, né? Honrar as pessoas, os mais velhos, né? E isso é muito importante. Eu acho que essa missão aí, eu acho que eu cumpri, né? De ter passado para os meus filhos, né? A questão de honra, de caráter, de respeito, né? Não, Azar. Não tô falando nada. Eu tô sempre botando assim, ó, cara. E é isso. Isso é verdade, a questão do ensinamento, porque hoje em dia, eu falo porque eu já entrei em lares que a imagem sacerdotal não condizia com aquilo que fora da casa o homem mostrava. Infelizmente, hoje acontece muito disso. Os filhos não têm uma referência do seu pai, como, vou falar assim, do pai cristão, né? Como um homem cristão, como aquele ajudador, provedor da casa, e aí o filho acaba que cresce depois e não vai saber fazer nada disso, porque o pai não soube ensinar. Aí cai no que o Ney está falando, ele foi um bom, e é bom até hoje, porque ele ensina aos filhos, mesmo até o que já está casado, né, Ney? Que pronto, sempre está ensinando ali. E eu acredito, pastor, que isso está faltando, mas também tem uma questão, o porquê o homem está deixando isso escapar dele. Será que é um ataque espiritual que vem? Ou realmente é falha no caráter? Ou companhias que ele anda tendo no seu relacionamento, assim, falo fora do casamento, outros amigos que às vezes a gente sabe que isso traz um pouco de influência. E eu acredito que isso vai se encaixar numa situação que eu vou falar aqui, acerca dos pilares, né? Os pilares de um homem cristão. Não sei se vai entrar muito aí, mas também já é uma pergunta para o senhor responder junto com isso. Eu vi recentemente um podcast com o Tiago Brunet. Ele estava conversando com uma pessoa que não era cristã. Sim. Era um ateu. Mas quando o Tiago dizia para ele a respeito de princípios bíblicos e básicos, é o que rege o mundo. Sim. As pessoas podem querer ou não, o que rege o mundo é a palavra de Deus. Roubar é errado, assassinar é errado, violentar é errado. Tudo isso parte de princípios. Por que as pessoas hoje têm perdido essa questão de princípios ou a questão do caráter? Porque a Bíblia já não é mais o seu manual de vida. Quem perde a palavra, perde tudo. Verdade. Porque a palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. Jesus é a palavra. Quando nós perdemos essa essência, nós perdemos aquilo que é de principal, que são os princípios básicos de uma vida cristã. Perdemos a essência de tudo. Por exemplo, o amor, Sim. que é a base de tudo. Falar de amor com um homem é como se estiver falando de uma coisa extra ou fora da caixinha. Sim.
Mas um homem que não tem um amor no coração, ele perde toda a essência da sua vida. Um homem sem amor não vai ter o respeito da sua esposa. Exato. Um homem sem amor não vai ter o respeito do teu filho. Não vai ter o respeito da sociedade. Então, a questão dos princípios ou dos valores perdidos estão se perdendo à medida que a palavra de Deus vai se afastando do coração das pessoas. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que o amor de muitos se esfriaria nos últimos tempos, por causa do evangelho, por causa da palavra. Estão banalizando aquilo que é essencial para suas vidas, o evangelho, a palavra de Deus. Por isso que o salmista vai dizer: eu escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. É essencial não perdermos aquilo que é de primordial na vida de qualquer ser humano. A essência da palavra de Deus. Porque se nós não a colocarmos em prática, nós vamos perder não só o princípio da questão do caráter, perdemos o princípio da obediência, perderemos o princípio de todas as coisas que são corretas, se tornando coisas, infelizmente, erradas. Por exemplo, hoje em dia surgiu a questão do não tem nada a ver. Sim. Não tem nada a ver é uma questão de quebrar princípios bíblicos. Não tem nada a ver mais eu não orar. Exatamente. Não tem nada a ver mais eu não ler a Bíblia. O que é a vida do cristão sem a leitura? O que é a vida do cristão sem a oração, sem o diálogo com Deus? Eu só vou ser um homem com caráter a partir do momento em que eu entender os princípios bíblicos e ter relacionamento com o maior homem que passou sobre a face da terra. É verdade. E com o Pai poderoso, o nosso Deus. Então, sem isso, Asaf e Ney, que somos nós? Justamente. Que sou eu e vocês, sem a essência do Espírito Santo de Deus? Somos nada. Precisamos da palavra em todo tempo. Isso rege a minha questão de caráter, de ser homem de Deus, de ser pastor, de ser pai, tudo envolve a questão do que a palavra de Deus nos ensina. Já tô aqui, já comecei a ficar alucinado. Vai aprendendo, viu? Não, mas eu tô aqui alucinado Vai porque... amadurecendo. Com certeza. Eu digo porque o que o pastor acabou de falar aqui, essa semana, na sala de oração, eu falei exatamente sobre isso, a questão da leitura da palavra, de estar enxertado na Bíblia, acerca do Espírito Santo, o relacionamento que é necessário ter, porque sem ele, você não vai fazer nada, você não consegue fazer nada sem o Espírito Santo de Deus. E ainda acontece que quando nós tomamos atitudes erradas, a gente pode acabar ferindo o Espírito Santo de Deus. E isso é muito perigoso, por fugir dos princípios, da palavra, daquilo que a palavra nos ensina. E até a questão do nada a ver, embora eu falei em outras palavras, mas o que o inimigo hoje em dia tem usado de estratégia nesse meio aí, para poder esfriar e tirar a pessoa de dentro da palavra. Porque antes o inimigo, vamos dizer assim, muitos falam que o homem é mais fácil de cair no pecado, né? Vamos colocar assim. E o inimigo hoje ele tem causado feito uma outra estratégia, trazendo nada a ver. Eu não preciso orar tanto mais. Eu não preciso mergulhar tanto mais. Não é necessário, porque isso aqui já está bom. Né? Eu já conquistei, porque nós homens somos assim, né? Queremos conquistar isso aqui já. Depois que a gente conquista, tá bom, tá tudo tranquilo. Eu não preciso mais mergulhar, sendo que ainda tem muito mais além do que isso aqui que eu já conquistei. Isso eu falo espiritualmente e também fisicamente. Então, assim, pastor, eu falo que eu estou maravilhado porque quem anda ligado no mesmo Espírito vai ter resposta daquilo que o Senhor está falando todos os dias. Se não é agora, é daqui a pouco, é mais à frente. E isso me faz refletir numa situação que há pouco tempo atrás eu conversava sobre isso. Como que eu vou conseguir, por exemplo, ter o meu pai como espelho se ele não mostra para mim a devida autoridade que é necessária para que eu siga os próprios passos dele? Porque hoje em dia eu vejo isso morrer em muitos lugares. A gente entra em casas, conhece pais de família que não têm a postura devida
E quando vai exigir do filho alguma coisa, quem falou que o filho vai querer fazer? O meu posicionamento, por exemplo, como pai, eu sempre procurei me espelhar no meu pai e demonstrar isso para o meu filho. Eu até conto e brinco muito a respeito disso, e parece que... Mas é algo realmente recorrente. Eu lembro que meu filho tinha aí por volta de 7, 8 anos, e nós estávamos com pressa para uma viagem, fomos lá escovar os dentes. E começou juntamente comigo, e ele, os movimentos que eu fazia, ele repetia, ele fazia questão de olhar e repetir. E naquele dia o Espírito Santo falou comigo: você é um reflexo do seu filho. As tuas atitudes vão refletir na caminhada do teu filho. Eu quero só abrir aqui um parênteses, porque às vezes quando as pessoas nos veem falando, acham que nós somos aqui o super-homem, né? Ou, sei lá, qualquer tipo de super-herói. Nós somos falhos. Por isso que eu falo a respeito da palavra. Porque se depender de mim mesmo, a gente não consegue. A gente não vai desenvolver. Eu sou totalmente dependente de Deus. A ponto de ser tão extremista nessa questão, se que Deus quiser, é um piscar de olhos, eu perco a minha vida. Basta Deus querer. Então a minha vida ela é 100% dependente de Deus. Então não existe homem perfeito. Eu tenho as minhas falhas. Parte do caráter, reconhecer os erros e melhorar nisso. Mas você tocou num ponto importante, porque tem famílias em que os pais não são um exemplo. Como que os filhos vão crescer como exemplo? Eu quero dar uma dica para você aqui. Seja você um exemplo para essa pessoa, talvez um filho que não tem um pai que é um exemplo. Seja você um exemplo. Eu tenho um rapaz que tem ficado lá em casa. O Azaf também já teve o privilégio de passar comigo um tempo lá, né? Ele era um desabrigado e eu busquei, brincadeira. Ele já teve a oportunidade de estar comigo lá, integralmente. Mas tem um rapaz que ele não tem referência de pai e de mãe. E por um acaso a gente o adotou. Não tem uma referência assim a 100%. E ele sempre diz para mim: cara, você é uma referência para mim. Você é uma pessoa diferente. Você me faz ver e enxergar um outro lado da história. Por quê? Houve um dia que a gente estava junto e houve um conflito entre ele e uma outra pessoa. E ele ficou muito frustrado com aquilo, e a gente estava num trabalho fora, e estávamos dormindo todos num quarto só, e eu vou pegar minha cama e vou lá para a sala que eu não quero ficar perto de ninguém. E ele não era responsável pela confusão. Quem criou a confusão foi a outra pessoa. Eu cheguei perto dele e falei: vem cá, meu filho. Chega até ele e pede perdão. Você tá louco? Eu vou pedir perdão? Eu não fiz nada. Não fui eu que fiz nada. Ele que provocou tudo. Eu bati no ombro dele calmamente e disse para ele: vai lá e peça perdão. Eu só vou porque é você que está mandando. Se fosse outro, eu não ia. Vai e pede perdão. Essa outra pessoa estava na cozinha, ele saiu, foi lá na cozinha. Cara, eu vim aqui para te pedir perdão. E aquela outra pessoa o abraçou, chorou e disse: muito obrigado. Você está tirando uma carga do meu peito. Eu estava me sentindo muito culpado. O que eu quero dizer com isso? Às vezes um filho que não teve uma boa instrução, um bom direcionamento em casa, ele pode ser um exemplo para o pai. Pastor, mas aí você está fugindo dos princípios, não do princípio da palavra. Talvez o princípio de alguém que queira carregar na sua essência o machismo. Mas talvez um filho que chega perto do pai hoje e abraça ele: pai, eu te amo. E eu quero que as coisas sejam diferentes daqui para frente. Porque o pai pode ser um pai espancador da esposa, mas talvez um abraço do filho pode curar aquilo que está dentro do coração do pai e transformar a vida do pai. Eu já vi muitas histórias de filhos que aceitaram a Jesus, reconheceram o evangelho e levaram o evangelho para dentro da sua casa e trouxe a salvação para dentro da sua casa. Sim. Isso faz toda a diferença.
Por isso que eu falo, seja um adolescente como Asaf, ou seja um adulto, uma pessoa madura. O que faz a diferença na vida do homem, eu não poderia vir aqui e dizer contrário ao que eu estou dizendo. A essência da palavra é que vai ditar a vida do homem, desde a sua mocidade, até ele se tornar um adulto ou até ele for recolhido. A essência da palavra é que faz diferença na vida de qualquer um. Profundo, Justamente. muito profundo. Antes de você fazer a pergunta aqui rapidinho, o senhor me fez lembrar de uma situação minha com meu pai. Exemplo, meu pai era esse homem que eu não conseguia, ele na verdade não conseguia abraçar a gente enquanto pai. E eu como filho chegava e não conseguia. Eu falei assim, então tá, eu vou quebrar isso no meu pai, porque já que ele não consegue, então eu vou tentar fazer alguma coisa. E mesmo depois do meu pai convertido, ele ainda era resistente com isso. Eu me lembro o dia que eu cheguei de viagem, era de madrugada, ele foi abrir o portão para eu poder entrar, e já imediatamente eu dei um abraço nele, apertando ele mesmo. E ele ainda ficou assim. Aí eu falei, pai, eu te amo. E aí ele respondeu meio entre os dentes, mas da segunda vez em diante, ele já ficou solto para poder abraçar e ter aquele abraço de pai e filho. Então hoje eu posso falar, eu tenho um amor pelo meu pai que é tremendo, por mais que eu estou longe. Mas, cara, é exatamente isso, pastor. A gente às vezes consegue fazer essa diferença na vida dos pais da gente. Agora qual foi essa pergunta? Com certeza, mas eu não ia fazer pergunta. Ah, tá. Quero falar para você que está nos assistindo aí, se você não tem a referência de um bom pai, se espelha no Senhor. Mesmo que você tenha a referência de um ótimo pai, mas mesmo assim ele é falho, tem erros, vai errar com você, com certeza, mas se espelha no Senhor. Com certeza. Lá no Brasil a gente tinha vários discípulos, e aí, porque lá a gente trabalhava em células, 12 discípulos e tal. Aí um dia um discípulo chegou e falou assim, Ney, eu me espelho em você, cara. Eu me espelho em você demais, vou te acompanhar. Eu falei, não se espelha em mim, não. Se espelha no Senhor. Porque eu sou falho, vou falhar, com certeza, mas se espelha no Senhor. Se você quer se espelhar em mim, pega só as coisas boas. As coisas ruins tu faz de conta que nem vê. Joga de lado. Joga por terra. Joga de lado e vai. Mas, Ney, desculpa te cortar, mas há algo que mexe muito nessa questão, principalmente de homens. Você vai ser referência para alguém, queira você ou não. Sim. Eu sou referência para muitas pessoas. Eu tenho que cuidar de mim, cuidar da minha imagem, cuidar do meu nome, cuidar do meu caráter, porque alguém sempre vai olhar para mim e vai dizer, você é a minha referência. Eu recebi uma mensagem hoje de um presbítero da igreja. Pastor, muito obrigado. O senhor é uma referência para a minha vida. Você está vendo o cuidado que a gente tem? Por mais que eu instrua, e é essencial instruir e mostrar essa verdade, que nós somos imitadores de Cristo e não dos homens, mas você vai ser sempre uma referência para alguém. Dá uma olhada no Hebreus capítulo 11, os heróis da fé, eles são o que para mim e para você? São referências. Sim. Então, pegando o gancho no que você disse, a gente tem que ter cuidado em todo o tempo, vigiar em todo o tempo, quer queira, quer não queira, nós vamos ser sempre uma referência para alguém. Tem sempre alguém de olho em nós. Sempre alguém que olha. Isso é verdade. Pastor, mais uma perguntinha aqui. Esse irmão casou agora, né? Começando uma família e quer ser um pai de referência. Um remanso reminado. O que ele pergunta? Qual deve ser a postura de um homem diante da atual desvalorização masculina? Essa questão da masculinidade ou da virilidade, de uns 10 anos para cá, ela tem perdido muito a sua referência, né? É até complicado às vezes a gente falar sobre isso, mas vamos falar do relacionamento em si.
A primeira coisa que eu sempre digo é a capacitação do homem, ela vai sempre se basear biblicamente. Eu jamais vou estar em podcast ou no altar da igreja ou em público se eu não referenciar a Bíblia. Né? A orientação que eu dou a esta pessoa é o que a Bíblia diz. Qual a orientação para um homem, sendo ele tanto pai de família como um bom esposo? É seguir o primeiro princípio, né? O homem deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. De que forma? Na vida por ela. O pai tem o pai e o esposo, ele tem o dever da direção, mostrar o caminho para a família, qual o caminho, qual a direção, onde é que nós vamos, de que forma nós vamos seguir. O pai, ele tem a obrigação da provisão, ele tem que ser um bom provedor, ele tem que ser um bom administrador, ele tem que buscar a consciência e a sabedoria bíblica. Quando essa orientação bíblica sobrevém sobre nós, amará a sua esposa como Cristo amou a igreja, você tem noção do peso de tudo isso? É muito grande. Quando se diz dar a vida, é você dar literalmente a tua vida pelo teu casamento. Sim. Começa na questão do caráter, que nós já começamos no podcast falando sobre caráter, começa sobre o respeito, começa sobre a direção que você está dando para o teu casamento, para a tua família. E eu sei muito bem o que é isso, pastor. Vai fazer 25 anos que a cada dia eu morro um pouquinho. Não é uma morte de uma vez, é a cada dia. Você vai morrendo aos poucos. Estou mal. Mas por amor. Mas olha só. O pastor Jorge Linhares conta essa história. A esposa dele, o pastor Jorge Linhares, é um grande pastor, foi um mentor também nosso. E houve uma época que a esposa foi para o hospital para ganhar o bebê. E estavam atrasando o processo, ela estava em ponto de perder o bebê porque os médicos não estavam a ponto para fazer o processo do parto. E ela entrou pelo hospital afora e encontrou todos os médicos dentro de uma sala vendo jogos. E ele disse assim, se assustem, mas está no testemunho dele, de um livro que ele escreveu. Se a minha esposa morrer, eu vou atrás de todos vocês e vou fazer todos vocês pagarem por isso. E começou a chutar a porta e ficar bravo. De repente o médico levantou e foi lá e fez o parto. O que é isso? É defender aquilo que Deus deu a ele. Sim. Eu já tive situação de me colocar em perigo por causa da minha esposa. Porque vinham alguns rapazes e queriam assediá-la, eu me pus na frente e falei assim, não põe a mão, vocês vão criar um problema aqui. E assim, quando eu digo dar a vida, parte até pelo princípio de você colocar-se na frente de qualquer situação. Eu vou dizer uma coisa, pode escandalizar todos aí, mas é uma verdade bíblica que o Senhor colocou no meu coração. Se disser assim, a sua esposa só vai viver porque ela depende de um órgão vital do seu corpo. Isso vai criar um monte de polêmicas, eu sei, eu não tenho problemas com isso. Mas eu sou seguidor da palavra de Deus. Se eu tiver que doar um órgão meu para minha esposa, para que ela viva, eu estarei sempre à disposição. Parte por esse princípio. Então vamos lá, ainda existem muitas outras questões. Muitas outras questões de se defender família, de se defender casamento. Então uma orientação que eu dou para essa pessoa é: siga os princípios bíblicos e será feliz. Siga a palavra de Deus e será feliz. Não tem como viver a essência da palavra e não ser feliz. Eu também sou desse jeito, só que eu tenho um probleminha. Porque os meus órgãos não servem na minha esposa. Cada órgão meu é maior que ela, então é meio complicado. Tô achando que ela vai te pegar depois. Rapaz, Certeza. tem um aí também que se ele for, ele vai logo pro time, joga no rio ali, porque o negócio tá difícil. Tem um, gente, que faz parte aqui do grupo, que ele é assim, se ele vê o sangue, já era. Sim. Não dá conta, não. Desmaia mesmo. Mas a esposa dele até olhando pra ele já. Mas deixa pra lá.
Mas assim, essa questão, voltando um pouco, pastor, não tirando o que o senhor falou, o senhor disse da referência, como o senhor explicou para o Ney, a gente sempre vai ser um espelho. Eu tenho que falar, né, porque aconteceu comigo e ele, tá, gente? Comigo e ele, aconteceu isso. Né? Porque quando eu cheguei em Portugal, o primeiro pastor que eu conheci foi ele. E aí eu ficava observando e tudo, e não queria saber. Não é que eu não estava vendo ele como referência, mas é tão engraçado que quando você enxerga o ponto principal, tudo isso muda. Porque eu olhava para ele de baixo em cima e ficava assim, parece que eu vou dar bola para esse cara aí e andar com ele. É assim mesmo, eu media de baixo em cima, não queria nem saber não. Mas aí um dia, quando eu me mudei para outra cidade, e eu fui fazer uma visita lá na igreja, e ele estava do lado de fora recebendo as pessoas. Uma atitude só que ele teve comigo, quebrou tudo. Aí dali eu já fui derretido, falei, meu pai, que isso? E eu tive ele como referência. Então, o homem em si, ele vai mostrar isso para todos que observam e vai passar a ser como referência. Assim como o Ney também, eu posso falar do Ney. Mesma coisa. Eu conheci o Ney, ele não sabe o quê. Eu também não vou falar que eu não preciso dizer. Mas Precisa sim, né? pode, eu vou falar. Rasgar o verbo. Não, eu falo assim, do que me fez ter como referência, que eu já falei isso para ele. Eu falo, meu pai não está aqui, mas hoje quem eu posso ter assim adotado é você. Conheço outros, o pastor Cleito mesmo sabe do amor que eu tenho por ele e tudo, mas os dois aqui, gente, mas é isso. E você também, eu acredito que todos nós homens temos que saber reconhecer e aceitar isso. Porque você falou uma questão do machismo. E muito homem quer criar o peitão aqui, né, peito de pombo, e não vou nem encostar, porque se eu encostar, tá fora da linha, tá fora da rédea. E não é isso que Jesus nos ensina, né? Então é um ponto que eu queria aqui mencionar, que eu glorifico a Deus que isso mudou em mim, essa questão da referência. E vamos lá para as perguntas, né? Tem algumas aqui ainda. Como a fé cristã influencia as escolhas e decisões de um homem em sua vida pessoal, profissional e familiar? Logo depois, como você define a identidade de um homem cristão nos dias de hoje? Primeira pergunta. Há um texto bíblico, não é porque eu sou pastor que eu vou lembrar sempre, né? Mas há um texto bíblico, uma referência, que diz que o homem jamais vai começar uma construção sem ter feito um orçamento para saber se ele vai conseguir terminá-la. Se fizer, é imprudente, né? Se fizer, é imprudente. Onde é que eu parto pelo princípio dessa primeira pergunta? É que a Bíblia, ela é um manual em todas as áreas da vida. Seja ela financeira, seja ela na questão do relacionamento conjugal, seja ela de relacionamento com pais e filhos, seja ela no trabalho. Em qualquer âmbito da nossa vida, a Bíblia sempre é referência. Não tem como fugir. Não tem para onde a gente ir. A Bíblia ela é referência. Ela vai dar instrução numa construção, ela vai dar instrução num pai de família, ela vai dar instrução para um relacionamento conjugal, ela vai dar instrução para o filho, ela vai dar instrução para a filha, vai dar instrução de como eu devo me portar diante da sociedade. Em tudo, Asaf, não há hipótese. A Bíblia é o manual do cristão. Se existem aí as leis do mundo, a Bíblia diz sobre as leis do mundo, que nós devemos segui-los. Se eu furar um sinal de trânsito, eu estou quebrando, além de um princípio bíblico, uma questão de lei. Parte, então, da Bíblia. A Bíblia sempre vai ser um manual. Se você quer uma resposta para a tua vida, seja ela na área sentimental, né, na questão de trabalho, na questão de... busca na palavra, e o Senhor falará contigo. Ele é a resposta para as nossas vidas. Aleluia. Tem uma aqui que eu gostaria de responder, mas eu não vou, porque essa aqui me interessa. Mas quais são as práticas espirituais que os homens cristãos
podem adotar para fortalecer sua identidade e valores, independente da presença do pai? Eu tenho práticas desde a minha mocidade que me fazem ser o que eu sou hoje. Perfeito? Não. Tenho minhas falhas, os meus erros, mas são 3 práticas que podem mudar o contexto da vida, não só do homem. Agora eu dou um contexto geral para homem, mulher, jovem, adolescente, né? Os idosos. Essa adolescente aí foi boa. Devocional. Leitura da palavra. Todos os dias. Ouça a voz do Senhor através da leitura bíblica. Oração. Oração diária. Quem é o crente sem oração? Quem é o crente sem relacionamento com Deus? Não há hipótese. E jejum. Tem muita gente que não pratica o jejum. Tem muita gente que, se perguntar, faz anos que não sabe o que é jejuar. Essas 3 pilares faz com que você se torne realmente um cristão com uma identidade em Cristo e um bom relacionamento em Cristo. E esse bom relacionamento em Cristo vai externar a todos que estão à volta aquilo que realmente você é. Está vendo que nunca foge do princípio cristão? Orar, leitura diária da palavra e o jejum. São 3 coisas que são fundamentais na vida de um cristão. Isso não é para pastor, não, gente. Isso não é para o evangelista. Isso são para todos nós. Se você pegar, talvez eu sou, porque a gente é pregador da palavra, né? Paulo, na sua conversão, foi lá, Ananias teve que ir lá orar com ele, foi teimoso, não queria ir lá orar com ele. Mas já no dia da sua conversão, Paulo já começou a jejuar, ficou 3 dias sem se alimentar, porque viu a presença do Senhor. A seguir a isso foi ter que orar, buscar a presença do Senhor, e assim que buscou a presença do Senhor, começou a pregar o evangelho. Prega o evangelho quem? Quem conhece a palavra. Você está entendendo que ele se tornou o maior evangelista de todos os tempos, ganhador de almas, porque seguia princípios. Sim. Se nós não orarmos, não jejuarmos, não lemos a palavra, Azar, desculpa. E essa questão do jejum aí é engraçado, né? E hoje tem uns que ainda falam ainda assim, que hoje nós estamos no tempo da graça, né? E não do sacrifício. Usa isso para quebrar. Mas o problema é que eles estão confundindo a graça com a chamada hipergraça. Não confunda a graça de Deus com a hipergraça, não, meu irmão. Acha que Deus vai tolerar tudo na nossa vida? Não tolera, não. Deus é um Deus que cobra. Deus é um Deus que cobra o posicionamento nosso. Ele vai te cobrar. Por que você acordou hoje nem para agradecer pelo dia? Por que você está dormindo e nem está agradecendo? A gente vai ser cobrado pelo Espírito Santo. E às vezes eu estou lá no culto, estou pregando, aí na que acabou a pregação, vou ministrar durante a semana e falo com eles, Deus vai te incomodar essa semana, vai te acordar de madrugada. E Deus faz, Deus incomoda a gente, porque não tem como. A vida, principalmente o de jejum, jejum é você mortificar sua carne. Por isso que o mundo está se perdendo. Porque estão alimentando a carne. Sim. É mortificar a carne. Quando eu mortifico a carne, o meu espírito, já ia usar uma expressão, né? Ainda bem que tem cortes não, né? Nessa fase não faz cortes não. Eleva o espírito, mas não é uma sessão de espiritismo, mas eleva o teu espírito. Sim. Você está entendendo? Te aproxima mais de Deus e te faz ser mais cristão, mais servo do Senhor, faz você amar mais, faz você ser mais seguidor. E às vezes a pessoa vai fazer jejum, né? E aí às vezes corta só o alimento. Mas aí não tem uma leitura da palavra, não tem um tempo de oração. Isso não é jejum. Isso está mais para dieta, né? O jejum, se não tiver tempo, leitura da Bíblia, tempo de oração, né? E também vigiar o tempo inteiro, né? Não é bem um jejum. Né? E tem mais uma pergunta aqui. A falta de tempo de mesa devido à correria do dia a dia pode estar prejudicando o papel do homem em casa? Boa pergunta. Quem é que fez a pergunta?
Um casado aí recente. É um casado? Então não vale a pena falar o nome, não, né? Tempo de mesa. Pastor Reverendo Hudson. E tem uma expressão que eu carrego no meu coração. Desde quando eu entrei na Catedral da Esperança. Faz mais quem quer do que quem pode. Isso é verdade. Eu só vou ter um tempo de mesa de qualidade se eu quiser ter esse tempo de mesa de qualidade. Se eu não quiser, eu não vou ter. Eu posso dar prioridades a muitas coisas, mas se eu não tiver um tempo de mesa, eu começo dentro da minha casa. Né? Eu sei que é difícil para os homens nessa questão. Tempo de mesa com a esposa. Ouvi-la. Falar. Começa por esse princípio. Aí depois vem um tempo de mesa com meu filho. Às vezes, sabe o que eu faço? E eu sempre digo, existe uma hierarquia no mundo espiritual. Né? Eu costumo colocar as coisas assim, Deus, família e ministério. Teve um dia que eu falei só, obreiro tal faz isso, obreiro tal faz isso, pastor faz isso, pastor faz aquilo. Eu estou indo, domingo não vou congregar com vocês. Aí então, pastor, estou indo ficar com meu filho, preciso de um tempo de mesa com ele. Fui lá, vi o jogo do meu filho, saímos, sentamos, almoçamos, conversamos, colocamos as coisas em dia. Você está entendendo? Não é necessário. O tempo de mesa não é só a questão de você tratar, por exemplo, é fundamental a palavra de Deus, mas às vezes o meu menino quer me ouvir um pouco, saber como é que está sendo a minha semana, eu preciso ouvir dele também como é que está sendo a semana dele. Mas eu só vou fazer isso se eu criar esse tempo. Então, se perde o tempo de mesa por eu não priorizar aquilo que realmente eu preciso priorizar. Às vezes eu tenho mais tempo de mesa com os meus amigos que os meus familiares. Quer um exemplo disso? Não é a questão de homens hoje, mas, por exemplo, você convida alguém para almoçar na sua casa e veja como é feito a mesa. E veja como é o teu jantar com a tua esposa. Você prepara a mesa para os seus amigos, aquela melhor mesa, é prato bonitinho, aqueles talheres que não são usados, guardanapo tudo bonitinho. Mas por que quando é só você e a sua esposa tem que se comer na mesa de qualquer forma, usar... Pergunta que eu faço, qual a última vez que eu preparei a mesa para minha esposa? Qual a última vez que eu preparei um tempo para estar com ela? Isso é verdade. Porque o homem, infelizmente, ele só quer a junção carnal, né? É o que faz me rir. Mas e a preparação? E o projeto? Sabe por que tem muito homem que não é feliz hoje? Porque não sabe dar à mulher aquilo que ela precisa. Faça uma mulher feliz, terá tudo dela. Faça uma mulher, dê um tempo de mesa para ela. É por isso que eu tenho tudo da minha esposa. Só não dê o cartão, irmão. Dá o cartão de crédito na mão dela. E uma coisa também que eu acho que não é muito ter tempo, né? Você ter muito tempo também, mas não ter um tempo de qualidade, não vai resolver nada. Você pode ter pouco tempo com seus familiares, com seu cônjuge, com seu filho, mas se você tiver um tempo de qualidade, né? Isso é muito importante. Por exemplo, hoje o meu dia foi uma correria. Tive muita coisa para fazer. A minha esposa está agora numa reunião, eu estou aqui. Mas eu falei com ela, hoje o nosso tempo, nós não vamos ter aquele tempo de mesa. Nós vamos fazer uma coisa. Peguei na mão dela, colocamos no carro, subimos ao monte. Vamos nós dois ter um tempo de mesa com Deus agora. E vamos falar com Deus juntos, abraçados. A gente precisa criar o nosso tempo, seja com Deus, seja com os nossos entes queridos, seja com nossos amigos, mas que sejam com qualidade. Faz mais quem quer do que quem pode. É forte, uma espada cortante de dois lados, de dois gumes, né? Vai trazendo as respostas, tudo. E aquilo que nos machuca, né? Vamos dizer assim, a verdade vai doer, mas vai curar, né? Isso é uma verdade para todos nós. E tem um abaçube aqui, pastor, que fez uma pergunta aqui também. Essa pergunta é pequena, mas é porque esse manto vai casar daqui a um tempo, sabe? Aí a pergunta é assim, qual conselho você dá aos homens de hoje sobre ser sacerdote da casa? Eu sei que você já falou algumas coisas que se encaixam aqui, mas o Reminácio está querendo saber. Então. A questão do sacerdócio, realmente, ela tem se perdido. Eu não tenho nada contra o que as mulheres têm feito hoje.
As mulheres têm feito um trabalho extraordinário. Verdade. As mulheres têm avançado muito. Não dá para negar, isso é verdade. Mas, realmente, a questão do sacerdócio no lar tem se perdido. Porque quem dá a direção, quem dá a provisão, o cabeça do lar, Cristo colocou o homem. A responsabilidade de colocar, implantar o evangelho dentro do lar, as leis bíblicas, a palavra de Deus é responsabilidade do homem. Se eu pegar um homem hoje e perguntar para ele qual foi a última vez que você se sentou e leu a Bíblia com a tua esposa e deu para ela um direcionamento bíblico, a minha esposa ela não toma decisões sem falar comigo. Em exceção ao último jantar que teve aí, que ela marcou um jantar lá e foi de cima da hora e ela esqueceu. Mas Acontece. são lápis. Mas deixa eu dizer, vai casar? Eu volto a dizer, o que tem feito se perder a questão do sacerdócio dentro do lar são quebra de princípios. E o princípio é, você é o sacerdote do teu lar, é você que tem que dar a direção do teu lar. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. A tola destrói, ok? Mas a direção da casa quem dá é o homem. Isso não é questão de machismo. Isso é bíblico. Por que hoje o casamento está perdendo a sua identidade? Porque os princípios estão sendo quebrados. Hoje em dia, você vê aí, e eu não tenho nada contra, tá bem? O que eu vou dizer agora, podem fazer cortes aí, à vontade, mas eu sei daquilo que eu estou dizendo. Por que hoje tem mais pastoras do que pastores? Porque os homens estão quebrando os teus princípios. Não tem nada contra a pastora, volto a dizer, eu tenho uma pastora dentro de casa, mas ela entende sobre os princípios. Porque os homens estão parando no meio do caminho. Está na hora da gente resgatar a nossa identidade como sacerdote, partindo do princípio bíblico. Você é a orientação dentro do seu lar a respeito da palavra de Deus. Ou às vezes também nem está parando, né? Mas o que eu vejo, principalmente nessa geração de hoje, é que os homens estão ficando inferiores às mulheres, né? A masculinidade está, a cada dia que passa, está diminuindo, né? Os homens, você pode ir na faculdade, tem menos homens do que mulher, né? Em todos os cargos mais importantes, tem mais mulher do que Mas homem. por que, Ney? Porque os homens não querem buscar mais conhecimento. Verdade. Paramos no tempo. Paramos. Nós não queremos buscar mais o conhecimento. Hoje as mulheres estão mais interessadas em buscar conhecimento. Vai falar sobre família hoje. Você vai encontrar um monte de mulheres sentadas, né, um monte de mulheres que eu falo com respeito, tá bem? Mas vai encontrar várias mulheres sentadas falando a respeito de família, o que é que precisa melhorar sobre família. E nós? Nós temos nos reunido para falar sobre família? Eu estou falando pelo que eu tenho visto nos últimos dias. A minha esposa tem um encontro semanal, toda segunda-feira, são pastoras do Brasil e de todo o mundo que se reúnem para falar do amor e do evangelho. Às vezes eu me pergunto, onde é que nós, pastores, o que nós, pastores, temos feito pelo sacerdócio? Nós nos encontramos, nós não queremos mais desenvolver. Aí você marca um projeto na igreja para homens, eu vou ser bem direto, eu sei que eu sou pastor e talvez seja uma cobrança. Vamos lá, homens, vamos falar sobre o evangelho, vamos falar sobre o sacerdote. Onde que os homens estão? Os homens não estão presentes mais nos trabalhos da igreja. Agora, faz um trabalho de mulheres para ver se as mulheres não querem o conhecimento. Então, parte por esse princípio. Nós mesmos estamos estagnados no tempo. Nós paramos, nós não queremos mais aprender, achamos que tudo que aprendemos é o suficiente. Não, nós precisamos desenvolver cada dia mais. É forte. É muito profundo, porque eu não vou falar que isso é uma fraqueza masculina, mas essa questão de parar no tempo, eu acredito que isso conta também. Além da gente não querer conhecer, né, o que está para a gente ali ter de mais conhecimento e além, a gente prefere ficar mesmo, vamos dizer, dormir, ver um filme, coisas que é do dia a dia normal fazer, mas se reúne para conversar assuntos de futebol apenas,
comer uma carnezinha que é bom. espetacular. Nada contra fazer churrasco, que eu gosto de churrasco também, mas nem sempre eu tô no meio. Mas a gente prefere não se levantar, se vencer. E isso, eu não sei se o inimigo se aproveita desse momento para te lançar desânimo, para poder você não avançar mesmo, porque ele sabe a potência que o homem tem. Você quer ver uma coisa, Zé? Recentemente, eu não tenho problema com a questão da oratória. Sim. Eu sou um cara muito desenrolado. Eu venho para o podcast, eu fico assim, às vezes eu fico preocupado ao chegar, mas eu sei que as coisas vão acontecer natural. Eu não tenho problemas com o público. Eu não tenho problemas com o público. Mas eu estou fazendo uma mentoria sobre oratória. Você está entendendo isso? A gente precisa desenvolver, porque às vezes há alguns tipos de gatilhos em nós que precisam ser ativados. Sim. E que a gente talvez nem saiba. Aí eu acho que eu estou perfeitamente bem, mas eu preciso desenvolver mais alguma coisa. Hoje eu sou mentoriado por vários pastores. Tem o meu reverendo Lutz, que é o nosso pastor, ele me mentoria. Eu tenho o meu mentor lá no Brasil. Eu sou mentoriado, eu preciso conhecer cada dia mais. Eu preciso desenvolver cada dia mais. Aí o que acontece com os homens? Param no tempo. Param, nós estamos voltando para a era primitiva. Eu vou lá, vou caçar, e a caça que eu trouxer para dentro de casa está bom e está feito. Não é isso. Não é isso. Nós temos que buscar o sacerdócio através do conhecimento. Desenvolver o que o mundo hoje está trazendo, é ir contra o mundo. De que forma que eu vou contra o mundo? Buscando conhecimento. Então nós paramos, nós estagnamos. Está na hora da gente desenvolver isso. Colocar em prática aquilo que Deus colocou sobre o teu coração. Você tem um dom, um chamado para ser um homem de Deus. Então faça isso valer a pena. Então eu dou esse conselho para esse jovem que vai casar. Já começa a desenvolver, começa a buscar mentorias de homens de referência, que são homens de Deus, que também já tem, sabe, às vezes a gente já trilhou um caminho e vai dizer, professor, olha, não anda por esse caminho, porque esse caminho não é bom. Eu, graças a Deus, tenho feito isso sempre. Vou em quem sabe mais do que eu, para poder aprender, porque eu não sei nada, estou aprendendo tudo ainda. Então, é muito interessante. Vamos morrer sem saber tudo. Oh, com certeza. Isso aí, de fato. Ainda mais quando a pessoa é adolescente, né? Muito confusa a cabeça. Aleluia, aleluias. Aleluias. Mais uma pergunta aqui. Quais são as práticas espirituais que um homem cristão pode adotar para o fortalecimento da sua identidade e valores, independente da presença do Pai? Eu acho que essa pergunta... Acho que essa pergunta, ou ela já foi de uma mesma forma, mas foi onde eu disse a respeito do jejum, da oração e da leitura. Sim. Não, uma que tem aqui, aí essa é para o senhor, voltada diretamente para o senhor. Qual o sentimento que o senhor tem com relação aos homens que cuidam de pessoas estando em pecado, e afasta pessoas da igreja e quer fingir santidade para quem não sabe da verdade? Resumindo, os mascarados da vida, né? Tem um ditado de vovó que passou para a mamãe. Lá vem vovó. E que chega até os nossos dias de hoje. Mentira tem perna curta. E como tem. E você pode enganar o pastor, você pode enganar quem você quiser, mas a Deus você não engana. E o dia de prestação de contas vem. Seja ele na terra, ou seja ele nos céus. Eu sempre digo isso. Eclesiastes capítulo 12, ele vai falar assim sobre a questão da mocidade no início, mas no fim vai dizer assim: tudo que está encoberto vai ser descoberto. A Bíblia diz assim também: ai daquele ai daquele que por ele vier o escândalo. Tem muitas pessoas hoje ensinando um evangelho falso, um evangelho mentiroso, instruindo pessoas com contextos extras bíblicos. Muito cuidado com isso. Vocês não têm noção do que é cair na mão de Deus. Se Deus agisse, por isso que existe a graça hoje, que não é a hipergraça, se Deus agisse como nos tempos antigos, a terra abria e engolia logo todo mundo. Desse jeito. Fogo do céu descia e consumia. Dava nem tempo. Sim. As pessoas... desculpa, Ney, eu acho que eu preciso dizer isso para vocês.
Pode ficar à E vontade. isso não tem nada a ver só com homens, tem a ver com toda a humanidade. Nós perdemos o temor a Deus. As pessoas perderam o temor. Perderam totalmente o temor a Deus. Hoje nós estamos como Timóteo vai dizer na sua primeira carta. Homens são amantes de si mesmos, presunçosos, avarentos, perderam a essência da palavra. Eu tenho orado, sabe, a minha oração no monte hoje foi, Senhor, que eu nunca perca a essência do teu Espírito, que eu nunca perca a tua graça, que eu nunca perca a sensibilidade. Sabe que você entra na igreja hoje e você vê que as pessoas não têm mais a sensibilidade do Espírito? Isso dói no coração da gente. Mas eu dou um conselho a respeito dessas pessoas que levam um evangelho falso, que levam uma vida falsa. Cuidado. Cuidado. Satanás está cirandando na sua vida. E Jesus disse para Pedro, Pedro, Satanás queria cirandar com a tua vida. E olha quem foi Pedro. Cuidado, meu irmão. Satanás está querendo cirandar com a tua vida. Cuidado, porque Deus vai te pegar. Na pregação que eu usei ontem, falei com os irmãos, irmão, cuidado. Nós estávamos falando ontem sobre missões, chamado. Falei, irmão, você pode fugir de missões, mas Deus vai te pegar ou na curva ou na reta, mas Ele vai te pegar. Jesus vai te pegar, meu irmão. Cuidado com o tipo de atitude que você tem tomado a respeito do Evangelho. Deus não é Deus de brincadeira, não. Muito cuidado. O nosso Deus não mudou, não. Ele pode ter mudado as ações dele, de como agir com pessoas, mas o meu Deus continua sendo o mesmo. Deus vai te pegar. Cuidado. Justamente. Outra pergunta aqui. Acha que o homem para no tempo por vergonha em mostrar às pessoas que necessita saber mais ou por medo de mostrar uma fragilidade? Esse é um outro problema do homem. Achar que não pode ter fragilidades, defeitos, problemas, sensibilidade. Eu brinco muito que eu saio com meu filho e a gente sai abraçado, ele me beija, eu beijo ele. E a gente brinca muito. E tem gente que acha que isso é uma fragilidade. Pelo contrário. Talvez seja uma força. Tem muita gente que cria aquela casinha de defesa, né? O seu ambiente. Eu sei que o homem tem a caixinha dele do nada. Mas ele cria uma casca ali e parece que ele se põe numa posição de inferioridade. Eu costumo dizer que para você desenvolver em qualquer área da sua vida, seja ela ministerial ou em qualquer área da sua vida, eu dou esse conselho. Às vezes basta um posicionamento nosso. Posicionamento. É se posicionar diante das dificuldades. Veja cada um, pega os heróis da fé que eu já citei aqui, veja cada um deles. Dentro das dificuldades que eles tiveram, o que eles fizeram? Eles tiveram que se posicionar. E através do posicionamento deles é que houve a ação dos céus. Porque tem gente que quer a ação do céu primeiro para depois se posicionar. Não. Deus quer de mim, de você, um posicionamento. Se posicione, se põe. Se coloque de pé que eu falarei contigo. Levanta e vai. Há sempre ordens na palavra do Senhor. Ele quer primeiro uma atitude sua. Enquanto Davi não se posicionou diante do Senhor, Senhor, eu me arrependo, os meus ossos estão se consumindo dentro de mim, eu estou arrependido de tudo que eu fiz, eu preciso da tua misericórdia e não se afaste de mim o teu espírito. Enquanto ele não se posicionou, Deus não trabalhou na vida dele. Então a questão tem muita gente que se põe dentro de uma casca fechada porque não quer se posicionar. Mas começa a se posicionar. Começa a se colocar na posição, começa a entender de que quem capacita o homem é Deus. Às vezes nós temos que sim buscar capacitações, como eu disse aqui, estudar, desenvolver. Mas tem muitas áreas da nossa vida que só Deus vai te capacitar. Mas precisa de uma posição. Uma busca constante. É dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E pá, e cai tudo, mão beijada, não vai, né? Então, tem que ter um posicionamento. Tem que ter uma colocação. E a partir do momento que eu me posiciono, que eu me coloco, Deus vai agir. Um dia um rapaz falou assim, poxa, eu queria ser pregador como o pastor Gesiel Gomes. Não sei se vocês
conhece, faço mentoria com ele também, Sim, um dos maiores pregadores da palavra do Brasil. Aí eu falei assim, você quer ser como ele? Se eu não me engano, ele leu a Bíblia 200 e tal vezes. O pai dele um pouco mais. Quantas vezes você leu a Bíblia? Nenhuma. Às vezes a gente quer ser algo, mas não queremos nos posicionar. Tudo vem através de posicionamento. Forte demais isso. Eu só pegando aqui os mantos e observando e aprendendo, né, Jesus? Você é adolescente ainda, você vai aprender. Eu sou novinho, então... Vai lá, novinho é isso mesmo. Que isso, meu Deus. Vamos lá. As igrejas como um todo deveriam ter um departamento exclusivo para desenvolver os homens de acordo com a palavra? Sim. Na nossa igreja nós temos um trabalho direcionado só para homens. Nós temos o culto dos homens. E ali a gente não tem distinção de temas. A gente trata todos os temas. Tudo que você imaginar, seja da sexualidade, seja do casamento, seja de tratamento de pai com filho. Nós temos instruções bíblicas, nós temos ali mentores, nós temos homens de Deus que trazem instruções, nós temos diálogos abertos. Nós falamos coisas ali que talvez os homens não falariam em casa, talvez. Pra você ter ideia, tem segredos de homens, segredos que eu falo, não segredos obscuros, mas segredos de situações de casamento que poderiam ser resolvidos, que já conseguiram trazer entre nós, e nós conseguimos ali, juntamente, tratarmos aquele assunto. Você está entendendo? Tem homem que não consegue ter um diálogo com a esposa. Aí você começa a participar desses trabalhos, você começa a desenvolver isso. E é necessário. Homens precisam se sentar, ter uma instrução bíblica. Se o seu pastor não faz isso, cobra dele. Pastor, tem que ter um culto só para homens, tem que ter direção só para homens, a gente tem que ter diálogo aberto só para homens, homem tem que falar a língua de homem. Por isso que a virilidade e a masculinidade têm sido perdida. Está na hora disso. E, dou um conselho para os pastores também. Pega os jovens da tua igreja. Jovens, homens, entenderam? E tratem eles também. Mostrem para eles o caminho. Sabe por quê? Porque o mundo está instruindo os nossos jovens hoje. A respeito de todos os aspectos. Se eu perguntar para o pai, você já conversou com o seu filho sobre sexo? Você já conversou com o seu filho sobre drogas? Você já conversou com o seu filho sobre relacionamento? É essencial. É verdade. Eu falo, não toma vergonha na cara quem tá fugindo. Você fica fugindo desses mantos todos aí, das instruções todas que a gente tem falado. Eu mesmo sempre menciono isso. Quem me conhece sabe que eu sempre pego no pé acerca da palavra, da busca, da orientação de pessoas que sabem mais do que eu. Sempre procuram um discipulador que saibam mais, né, para fazer o quê? Que a gente cresça mais, a gente evolua e assim cumpra a vontade do Senhor. Então, homem, você que nos assiste, toma vergonha na sua cara. Se você ainda não toma vergonha na cara, mergulha na palavra, você que fala que é cristão, não adianta carregar o nome de cristão só aqui no peito, que isso não vai adiantar nada. Seu exemplo de vida que vai mostrar quem você é, de verdade. E, pastor, eu fico muito grato por essa noite, por essa palavra que o Senhor nos trouxe aqui, porque eu tenho certeza que tanto para a minha vida, que ainda não estou casado, mas... Não preocupe, você é apenas um Eu sou só um jovem adolescente. Meu pai, estou fazendo passar vergonha, não estou com vergonha não. Brincadeira, eu estou com vergonha não. Mas, claro, eu pego todas as instruções, porque eu entendo aquilo que Deus vem falar conosco, para que a gente guarde e coloque isso em linha. Né? Eu agradeço a Deus pela sua vida. Claro que o Senhor continue assim, sempre nessa instrução, nessa marretada mesmo, santa, porque o negócio é minha marreta pura, e eu vou confessar que eu gosto assim, quando o negócio pega para capar mesmo. Negócio de palavrinha mole comigo eu não gosto, eu gosto mesmo que pega e bate, que aí a gente cresce. Então, que o Espírito Santo sempre te use, pastor, mais e mais e mais e mais a cada dia.
Claro que já fica o convite para um próximo podcast, não sei quando vai ser, né, a próxima data, mas é isso. E eu vou deixar os agradecimentos finais com o Ney. Aí vai falar. Quero agradecer, pastor, pela sua presença, pelo o nosso convite, você aceitar, a gente fica muito honrado, né? Ainda mais com as palavras sábias dessa, diretamente do trono, viu? Para quem ouvir, medita nessa mensagem, né? Eu acho não só para a geração de hoje, mas todos os homens, né? Eu creio que você vai aprender muito, muito mais, porque a gente sempre está aprendendo a cada dia, né? Muito obrigado, pastor, pela sua presença, tá bem? Vocês que nos assistem também, muito obrigado, tá bem? Deixa o seu like, ativa o sininho, compartilha. Isso aí, alcança Bem. mais, todo mundo tem que alcançar. Tem Isso também aí. para os nossos colaboradores, deixa para você falar. Os Não, colaboradores. deixar para você, né? Então, gente, ó, temos os nossos colaboradores e somos gratos por eles, né? Que é o Bate Chapa Brasil, que está aí. Você que tem o seu carro precisando de uma pintura, do que mais, como você falava. Eu não sei, eu entendo muito de carro ainda, mas Tudo da estética do carro, né? Chapa, pintura, polimento, né? Higienização, farol, tudo. Pode procurar o Bate Chapa Brasil, tá bem? Que ele vai te atender. com certeza não vai se 100%. arrepender por isso. E você vai sair de lá vitorioso no nome de Jesus, porque quem tá lá com a mão é um abençoado. Então o negócio é diferente lá, tá? Você encontra até Jesus na casa, benção. Também tem esqueci agora o nome dele, acho que é o CJR. É o Celso, gente, dos personalizados. CJR, Aqui de Leiria, também, que foi uma bênção na nossa vida. E você também pode procurar lá, ó, tá aqui, ó. Ele faz isso aqui. Faz caneca, camiseta, Camisa, boné, tudo que você imaginar aí de personalizado, ele tá no meio. E a você que ficou aí até agora, que Deus abençoe sua vida. Chegamos ao final de mais um que Fala Crente! Que Deus abençoe tua vida em nome de Jesus.